Um leão selvagem surge nadando em alto mar e deixa marinheiros completamente paralisados. Quando perceberam o animal ferido e exausto, tomaram uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Uma história de coragem, compaixão e mistério que revela uma rede de crimes contra a vida selvagem. Prepare-se para se emocionar com esta incrível jornada de resgate e redenção. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O que você faria se, ao abrir sua janela numa manhã comum, encontrasse um mundo completamente diferente? É o que acontece com Dona Teresa, uma senhora de 78 anos que nunca imaginou que sua vida tranquila seria transformada pelo bater de pequenas asas. Algumas decisões, mesmo as mais simples, têm o poder de mudar não apenas o nosso destino, mas o de criaturas inteiras que dependem de nossa compaixão. O sol nascia preguiçoso sobre o pequeno bairro de Recanto das Flores. Seus raios dourados deslizavam pelos telhados, iluminando jardins modestos e ruas ainda adormecidas. Era um amanhecer como tantos outros naquela comunidade pacata, onde o tempo parecia fluir mais devagar que no resto do mundo. No final da rua principal, quase escondida por um antigo flamboyant, estava a casa de Dona Teresa. Os vizinhos a conheciam bem, ou achavam que conheciam. Para eles, era apenas a senhora viúva que vivia sozinha há quase 2 décadas, desde que seu marido, Augusto, partira após um infarto fulminante. Discreta e reservada, cumprimentava a todos com um sorriso contido, mas raramente se demorava em conversas. O que ninguém sabia era que, por trás daqueles olhos castanhos desbotados pelo tempo, existia uma mulher que carregava não apenas lembranças, mas também um segredo que transformaria a vida de todos ao seu redor. Naquela manhã específica de setembro, Dona Teresa acordou com um pressentimento estranho. Algo em seu peito dizia que aquele dia seria diferente. Ignorando a artrite que tornava seus primeiros movimentos do dia dolorosos, levantou-se com cuidado e caminhou até a janela da sala, como fazia religiosamente todas as manhãs. O ritual era sempre o mesmo: abrir as cortinas de renda que ela mesma havia feito, desativar o alarme simples instalado pelo neto e finalmente destrancar as venezianas de madeira pintadas de azul celeste. O mundo parece diferente quando se tem tempo para observá-lo, costumava dizer para si mesma enquanto contemplava o quintal. E naquele dia, o mundo realmente estava diferente. Ali, caído sob o pé de jabuticaba, estava um filhote de tucano. Suas penas ainda não tinham a vivacidade característica da espécie, e seu enorme bico parecia desproporcional ao pequeno corpo trêmulo. Teresa congelou. Em seus quase 80 anos de vida, jamais havia visto um tucano tão de perto, muito menos em seu próprio quintal. Aquela região havia sido o habitat natural dessas aves décadas atrás, mas o avanço implacável da urbanização os empurrou para longe, transformando sua presença em algo quase mitológico para os moradores mais novos. O coração de Teresa acelerou. Seus pensamentos corriam em um turbilhão. O que fazer? Chamar alguém? Quem? O centro de zoonoses? A polícia ambiental? Enquanto a indecisão a paralisava, notou que o pequeno animal tentava, sem sucesso, bater as asas. Uma das patas parecia ferida e uma mancha escura. Sangue era visível em suas penas do lado direito. Sem pensar 2 vezes, Teresa fez algo que não fazia há anos. Agiu por impulso. Ignorando completamente o alarme mental que soava em sua cabeça, aquele mesmo alarme que a fazia verificar 3 vezes se o gás estava fechado e trancar a porta com 2 voltas da chave, ela pegou uma caixa de sapatos vazia, forrou-a rapidamente com um pano limpo e saiu para o quintal. O ar da manhã era fresco, carregado com o perfume das flores que ela cultivava com tanto cuidado. Teresa se aproximou devagar do filhote, sussurrando palavras de conforto, como costumava fazer com seus próprios filhos quando eram pequenos. Calma, pequenino. Não vou machucar você. Estou aqui para ajudar. Suas mãos, marcadas pelo tempo,
e pelo trabalho, tremiam levemente quando tocaram as penas do tucano. O animal, assustado, tentou fugir, mas estava fraco demais. Com delicadeza surpreendente para alguém de sua idade, Teresa o recolheu e o colocou na caixa improvisada. Sentiu o coração do pássaro batendo freneticamente contra seus dedos. Uma vida tão frágil, tão desesperada por sobreviver. De volta à segurança de sua cozinha, Teresa colocou a caixa sobre a mesa e observou o filhote com uma mistura de preocupação e fascínio. O que fazer agora? Em sua juventude, havia ajudado seu pai a cuidar de animais machucados na pequena propriedade rural onde crescera. Mas isso foi há mais de 60 anos. As memórias pareciam distantes, embaçadas pelo tempo, como fotografias antigas guardadas por tempo demais. Primeiro, verificar os ferimentos, murmurou para si mesma, organizando os pensamentos em voz alta, como costumava fazer quando estava sozinha. Com mãos gentis, examinou o pequeno tucano. A ferida na asa não parecia profunda, mas havia um corte na pata que precisava de atenção. O pássaro a observava com olhos arregalados, misturando medo e o que Teresa imaginou ser um pedido silencioso de ajuda. Com água morna e um pouco de antisséptico diluído que mantinha em sua caixa de primeiros socorros, limpou cuidadosamente os ferimentos. Improvisou uma pequena tala para a pata, com palitos de churrasco e esparadrapo, uma técnica que aprendera décadas atrás. Durante todo o processo, falava suavemente com o filhote, contando-lhe histórias sobre o bairro, sobre como tudo era diferente antes da chegada das grandes construtoras, quando aquela área ainda era cercada por um pequeno bosque. Sabe, pequenino, seus ancestrais reinavam por aqui, disse com um suspiro nostálgico. Era bonito de ver, os bandos cruzando o céu ao entardecer. As pessoas paravam o que estavam fazendo só para admirar. Falava como se o tucano pudesse entender cada palavra, como se compartilhassem não apenas aquele momento, mas também a perda de um mundo que não mais existia. Quando terminou o curativo improvisado, ofereceu água com uma conta-gotas que guardava desde a época em que medicava seu marido. O filhote, inicialmente relutante, acabou bebendo algumas gotas. Teresa sentiu uma onda de alívio e algo mais, um tipo de alegria que não experimentava há muito tempo. Era como se aquela criatura tivesse trazido de volta um pedaço do passado, um fragmento de uma época em que a vida parecia mais simples, mais conectada com a natureza. Foi apenas quando o telefone tocou que Teresa percebeu quanto tempo havia passado. Era sua filha, Luísa, ligando para o habitual check-in matinal. Teresa hesitou. Deveria contar sobre o tucano? Luísa sempre foi prática demais, realista demais. Provavelmente insistiria para que entregasse o animal às autoridades imediatamente. Não que estivesse errada. Teresa sabia que eventualmente precisaria fazer isso, mas não agora. Não quando o filhote estava tão frágil, tão assustado. Estou bem, filha, respondeu às perguntas de praxe. Sim, tomei os remédios. Não preciso que venha hoje. Tenho tudo o que preciso. Pela primeira vez em anos, Teresa mentiu para sua filha. Uma omissão pequena, pensou, apenas até que soubesse o que fazer com seu novo hóspede. Após desligar, voltou a observar o filhote, que parecia mais calmo. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Caminhou até a prateleira onde guardava seus antigos livros, herança, de uma época em que não havia internet para responder a todas as perguntas. Entre eles, encontrou o que procurava. Um manual de ornitologia que pertencera a Augusto, seu marido, que nutria uma paixão secreta pela observação de aves. As páginas, amareladas, continham informações valiosas sobre tucanos e outras espécies nativas. Teresa ajustou os óculos e mergulhou na leitura, absorvendo tudo o que podia sobre hábitos alimentares, comportamento e cuidados. Frugívoros, leu em voz alta. Alimentam-se principalmente de frutas, mas também podem consumir pequenos insetos e lagartos. Um plano começou a se formar. Teresa tinha uma jabuticabeira carregada no quintal,
além de algumas outras frutíferas. Poderia alimentar o tucano até que estivesse forte o suficiente para ser libertado, ou entregue aos especialistas, se fosse necessário. Mas quanto tempo isso levaria? Dias? Semanas? E como esconderia um tucano, especialmente quando crescesse? Olhou para o filhote, que agora dormia na caixa improvisada. Havia algo naquela cena que tocou profundamente seu coração. Era como se, de alguma forma inexplicável, aquele encontro tivesse sido predestinado. Como se, depois de anos vivendo na rotina segura que construíra para si mesma após a morte do marido, algo ou alguém tivesse decidido que era hora de Teresa voltar a se arriscar, voltar a sentir. Vou te chamar de Augusto, decidiu com um nó na garganta. Meu marido teria adorado conhecer você. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina para Teresa. Acordava mais cedo, cuidava dos ferimentos do tucano, alimentava-o com frutas picadas em pedaços minúsculos e, nas horas vagas, lia e relia o manual de ornitologia, fazendo anotações em um caderninho como uma estudante dedicada. Para sua surpresa e alegria, o filhote respondia bem aos cuidados. A ferida na asa cicatrizava gradualmente, e ele começava a se movimentar com mais desenvoltura dentro da caixa, que Teresa substituíra por uma gaiola maior, encontrada no porão. 2 semanas se passaram nessa nova dinâmica. Teresa, que antes raramente saía de casa, agora fazia visitas frequentes ao mercado local, em busca de frutas variadas para seu protegido. Os vizinhos notaram a mudança. A senhora reservada agora conversava animadamente com a feirante sobre as qualidades nutritivas de diferentes frutas, perguntava ao farmacêutico sobre vitaminas para aves, apenas por curiosidade, explicava, e até sorria mais frequentemente. Maria do Carmo, vizinha de muro e a pessoa mais curiosa do bairro, não demorou a notar os novos hábitos. Teresa anda diferente, comentou com outras senhoras durante o chá da tarde, que organizavam mensalmente. Ontem a vi no quintal conversando sozinha, parecia feliz. As especulações não tardaram a surgir. Estaria Teresa com algum namorado secreto? Teria ganhado na loteria? Estaria ficando senil? Ninguém imaginava que, por trás daquelas paredes azul celeste, uma improvável amizade florescia entre uma senhora idosa e um jovem tucano. Foi na 3ª semana que o inesperado aconteceu. Teresa estava na cozinha preparando a mistura de frutas para Augusto, quando ouviu um barulho vindo do quarto onde mantinha a gaiola. Correu o mais rápido que suas pernas permitiam, temendo que algo tivesse acontecido. Ao abrir a porta, não acreditou no que viu. Augusto não estava mais sozinho. Pousado no parapeito da janela aberta, havia outro tucano, um adulto com plumagem vibrante e bico majestoso. Teresa prendeu a respiração. O tucano adulto a observava com uma intensidade desconcertante, como se avaliasse suas intenções. Dentro da gaiola, Augusto piava excitado, batendo as asas ainda não totalmente recuperadas contra as grades. «Mãe do céu!» sussurrou Teresa, imóvel. Como aquele tucano havia encontrado sua casa? Era uma coincidência extraordinária ou algo mais? Lembrou-se de ter lido sobre o forte vínculo familiar entre os tucanos. Seria possível que este fosse o pai ou a mãe de Augusto, que de alguma forma rastreou o filhote até ali? O tucano adulto continuou imóvel por alguns minutos, apenas observando. Teresa também não se moveu, temendo espantá-lo. Finalmente, o visitante soltou um pio agudo e voou, desaparecendo no céu azul. Teresa correu para a janela tentando acompanhar sua trajetória, mas ele já havia desaparecido entre as copas das árvores distantes. Durante todo o dia, Teresa permaneceu inquieta. O que significava aquela visita? Era um bom sinal? Consultou novamente o manual de ornitologia, buscando respostas, mas as páginas amareladas não continham informações sobre este tipo de comportamento específico. À noite, antes de dormir, sentou-se ao lado da gaiola de Augusto e compartilhou suas teorias. Talvez fosse sua mãe vindo verificar se você está bem, especulou,
observando o filhote que agora dormia tranquilamente. Ou talvez seja apenas uma coincidência. Seja como for, você não está mais sozinho no mundo, pequenino. E nem eu. Na manhã seguinte, ao abrir a janela do quarto, Teresa foi recebida por uma visão que a deixou sem fôlego. Não era apenas um tucano adulto no parapeito. Eram 3, lado a lado, como sentinelas silenciosas, observavam a gaiola onde Augusto gorjeava excitadamente. Teresa levou as mãos à boca, tentando conter a emoção. Era como se estivesse testemunhando algo sagrado, um reencontro familiar que transcendia a compreensão humana. Movendo-se lentamente, aproximou-se da gaiola. Os tucanos adultos se agitaram, mas não voaram. Com mãos trêmulas, Teresa abriu a portinhola da gaiola. "Vá", sussurrou para Augusto. Sua família veio buscá-lo. O filhote hesitou, olhando alternadamente para Teresa e para os visitantes, no parapeito. Por um momento doloroso, Teresa pensou que ele talvez preferisse ficar, o que seria simultaneamente comovente e problemático. Mas então, com um movimento decidido, Augusto saltou da gaiola para o parapeito, juntando-se aos outros tucanos. Houve uma pequena confusão de pios e movimentos, como se estivessem se comunicando em uma linguagem que Teresa jamais compreenderia completamente. E então, tão subitamente quanto haviam aparecido, os 4 tucanos levantaram voo juntos, desaparecendo no horizonte. Teresa permaneceu na janela por um longo tempo, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto enrugado. Era uma mistura de alegria pelo sucesso do resgate e tristeza pela despedida. Em apenas 3 semanas, aquele pequeno ser emplumado havia preenchido um vazio em sua vida, que ela nem mesmo sabia que existia. Naquela noite, Teresa teve dificuldade para dormir. A casa parecia estranhamente vazia sem a presença de Augusto. Revirou-se na cama, relembrando os momentos compartilhados, questionando-se se fizera a coisa certa ao deixá-lo ir. E se ele não estivesse completamente recuperado? E se os outros tucanos não fossem realmente sua família, mas estranhos que poderiam rejeitá-lo? Foi despertada de seus pensamentos inquietos por um som no telhado. Um ruído de passos leves, como se algo pequeno estivesse se movimentando lá em cima. Teresa sentou-se na cama, alerta. Ratos? Não, o som era diferente. Mais ritmado, mais intencional. Movida pela curiosidade, levantou-se e foi até a janela da sala, de onde podia ver parte do telhado. A lua cheia iluminava o cenário como um holofote natural. O que viu fez seu coração disparar. Dezenas de tucanos estavam pousados no telhado de sua casa e nos galhos da árvore mais próxima. Um espetáculo surreal, como uma pintura viva que desafiava a lógica do bairro urbanizado. "Impossível", murmurou, esfregando os olhos. Mas a visão permaneceu. Os tucanos estavam realmente ali, alguns se acomodando como se pretendessem passar a noite, outros aparentemente montando guarda. Teresa reconheceu Augusto entre eles, ou pensou reconhecer, pois à distância e na penumbra era difícil ter certeza. O fenômeno se repetiu na noite seguinte, e na outra depois dessa. O telhado de Teresa tornou-se um dormitório improvisado para uma população crescente de tucanos. Durante o dia, eles desapareciam, provavelmente em busca de alimento nas áreas mais afastadas onde ainda existiam fragmentos de mata. Mas ao anoitecer, retornavam, transformando a casa modesta no epicentro de um acontecimento extraordinário. Não demorou muito para que os vizinhos notassem. O bairro pacato nunca havia testemunhado nada semelhante. Moradores saíam às ruas ao entardecer para observar a chegada dos tucanos, criando um evento quase turístico. Crianças apontavam excitadas, adultos filmavam com seus celulares, idosos comentavam entre si sobre como a natureza às vezes encontrava formas surpreendentes de resistir ao avanço urbano. Teresa, que antes era apenas a viúva discreta do final da rua, de repente se viu no centro das atenções. Repórteres do jornal local apareceram em sua porta,
querendo saber como ela havia atraído os tucanos. Ambientalistas visitavam-na, fascinados pelo fenômeno. A prefeitura enviou técnicos para avaliar a situação. Entre tantas visitas e perguntas, Teresa manteve o segredo de Augusto. Algo lhe dizia que revelar a história completa poderia trazer problemas para ela e potencialmente para os próprios tucanos. Então, respondia com meias verdades. Sempre gostei de plantas que atraem pássaros, ou meu quintal tem muitas frutíferas. E quando as pessoas insistiam em saber por que especificamente sua casa, ela dava de ombros e dizia: talvez eles simplesmente se sintam bem-vindos aqui. Apesar da súbita fama, Teresa começou a notar um problema crescente. A presença dos tucanos não agradava a todos. O vizinho da direita, um empresário intolerante com qualquer alteração em sua rotina, começou a reclamar do barulho ao amanhecer. A síndica do condomínio, que recentemente se estabelecera nos arredores, expressava preocupações sobre higiene e saúde pública, mencionando casualmente a possibilidade de acionar a prefeitura para resolver o problema das aves. Durante uma tensa reunião de bairro, Teresa percebeu a dimensão do conflito que se formava. De um lado, moradores encantados com o retorno da vida selvagem, muitos deles idosos que, como ela, lembravam-se de uma época em que os tucanos eram comuns na região. De outro, novos residentes e empresários preocupados com suas propriedades e com a imagem civilizada que desejavam para o bairro. São apenas aves, argumentou Teresa, quando finalmente conseguiu voz na acalorada discussão. Elas estavam aqui muito antes de qualquer um de nós. Nós que invadimos o território delas, não o contrário. Suas palavras causaram um breve silêncio na sala. Depois, as vozes explodiam novamente. Algumas em apoio, outras em oposição. Teresa voltou para casa exausta, com a sensação incômoda de que algo ruim estava para acontecer. Naquela noite, ao observar os tucanos se acomodando no telhado, fez-lhes uma promessa silenciosa. Vou proteger vocês, de alguma forma vou encontrar um jeito. Na manhã seguinte, uma notícia alarmante percorreu o bairro. A prefeitura havia aprovado um projeto para a construção de um novo shopping center na área, o que exigiria a derrubada do pequeno bosque remanescente nas proximidades. O mesmo bosque que Teresa suspeitava ser o refúgio diurno dos tucanos. A aprovação, que ocorrera de forma surpreendentemente rápida, coincidia com as reclamações sobre as aves. Não é coincidência, comentou Dona Zélia, uma das poucas amigas que Teresa ainda mantinha no bairro. Dizem que o Roberto, aquele seu vizinho rabugento, tem contatos na prefeitura. E aquela síndica pomposa do condomínio novo, o marido dela é sócio da construtora que vai erguer o shopping. Teresa sentiu o sangue gelar. Era pior do que imaginava. Não se tratava apenas de pessoas incomodadas com os tucanos. Havia interesses financeiros muito maiores em jogo. O retorno das aves ameaçava planos que provavelmente vinham sendo gestados há anos. Contratos milionários e acordos políticos obscuros. Naquela tarde, Teresa fez algo que não fazia há décadas. Convocou uma reunião em sua própria casa. Convidou todos os vizinhos que demonstraram simpatia pelos tucanos, além de alguns ambientalistas locais que a haviam visitado nos dias anteriores. Para sua surpresa, mais de 20 pessoas compareceram, apertando-se em sua pequena sala. A situação é mais grave do que pensávamos. Começou com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. Não querem apenas se livrar dos tucanos, querem destruir o último pedaço de mata que restou, o único lugar onde eles podem encontrar alimento durante o dia. Entre os presentes estava Carlos, um jovem biólogo que recentemente começara a estudar o fenômeno dos tucanos. Dona Teresa tem razão, afirmou mostrando fotografias em seu tablet. Identificamos pelo menos 40 tucanos usando o telhado dela como dormitório. É o maior grupo dessa espécie registrado na região metropolitana em mais de 30 anos. E sabem o que é mais incrível? Eles só retornaram agora. Algo os trouxe de volta depois de décadas de ausência. Teresa desviou o olhar,
sentindo o peso do segredo de Augusto. Sabia exatamente o que, ou melhor, quem, havia trazido os tucanos de volta. Mas essa história permaneceria guardada em seu coração. A reunião produziu um plano de ação. Carlos e outros especialistas providenciariam laudos técnicos sobre a importância ecológica do bosque e dos tucanos. Alguns moradores mais jovens organizariam protestos e campanhas nas redes sociais. Dona Zélia, que tinha um sobrinho jornalista, garantiria cobertura midiática. E Teresa? Bem, ela concordou em se tornar o símbolo da resistência, a improvisada guardiã dos tucanos, como alguém sugeriu. Nos dias que se seguiram, a pequena Casa Azul Celeste transformou-se no quartel-general de um movimento que crescia rapidamente. A história dos tucanos que retornaram após décadas e da idosa que os acolheu capturou a imaginação do público. Reportagens apareceram primeiro nos jornais locais, depois nos estaduais e finalmente na mídia nacional. Memes e vídeos dos tucanos pousando no telhado de Teresa viralizaram na internet. A construtora e seus aliados políticos, que esperavam uma aprovação discreta e uma execução rápida do projeto, de repente se viram sob os holofotes da opinião pública. Representantes da empresa tentaram contato com Teresa, primeiro oferecendo compensações financeiras significativas para que ela se mudasse, depois ameaçando veladamente com processos por perturbação urbana e abrigo ilegal de animais silvestres. Teresa permaneceu inabalável. Já vivi o suficiente para saber que algumas batalhas valem mais que outras, disse em uma entrevista amplamente compartilhada. Esta não é apenas sobre tucanos ou um pedaço de terra. É sobre decidirmos que tipo de mundo queremos deixar para os que vêm depois de nós. O apoio crescia diariamente. Escolas organizavam excursões até a rua de Teresa para que as crianças pudessem observar os tucanos. Artistas pintavam murais com a imagem da guardiã em paredes pela cidade. Cientistas realizavam palestras sobre a importância ecológica do fenômeno. O pequeno movimento de bairro havia se transformado em uma causa abraçada por toda a cidade. No auge da polêmica, quando a pressão pública já ameaçava seriamente os planos da construtora, Teresa recebeu uma visita inesperada. Um homem elegante, com um terno impecável e um sorriso ensaiado, bateu à sua porta uma tarde. Apresentou-se como Paulo Mendes, diretor executivo da empresa responsável pelo projeto do shopping. Dona Teresa, começou ele, depois de aceitar um cafezinho servido com relutância. Vim pessoalmente porque acredito que podemos chegar a um acordo benéfico para todos. Nossa empresa tem um forte compromisso com a responsabilidade ambiental. Teresa observou-o em silêncio, notando como ele evitava olhar diretamente para ela, como seus dedos tamborilavam nervosamente na xícara, como o sorriso nunca alcançava seus olhos. Reconheceu nele o mesmo tipo de dissimulação que vira em tantos outros ao longo de sua vida. Pessoas que diziam uma coisa enquanto planejavam outra completamente diferente. Estamos dispostos a redesenhar o projeto, continuou ele, interpretando o silêncio de Teresa como negociação. Poderíamos preservar uma parte do bosque, criar um santuário para os tucanos, até mesmo nomear uma praça dentro do shopping em sua homenagem. Além disso, a empresa oferece uma compensação financeira generosa para eventuais inconvenientes. Teresa finalmente falou, sua voz calma contrastando com a tensão que preenchia a sala. E quanto tempo duraria esse compromisso, Sr. Paulo? Até a próxima expansão? Até a próxima oportunidade de lucro? Ou até eu morrer, que provavelmente é o que vocês estão esperando? O homem engasgou com o café, surpreso com a franqueza da idosa. Teresa continuou, seus olhos agora fixos nos dele. Sabe, em quase 80 anos de vida, aprendi a reconhecer quando alguém está tentando me enganar. Vocês não querem compromisso com a natureza. Vocês querem que eu e os tucanos desapareçamos, para que possam continuar destruindo o que resta de vida neste lugar. Incapaz de manter o teatro diante da clareza cortante de Teresa, Paulo Mendes abandonou o tom conciliatório.
A senhora não entende as forças com que está lidando. Este projeto representa um investimento de milhões. Empregos serão gerados, a economia local vai prosperar. Tudo isso por causa de algumas aves e uma velha teimosa? Teresa sorriu, um sorriso triste que carregava décadas de sabedoria. As forças que conheço são mais antigas e poderosas que qualquer empresa, Sr. Paulo. São as mesmas que fazem as sementes brotarem e as estações mudarem. As mesmas que trouxeram esses tucanos de volta quando todos pensavam que haviam desaparecido para sempre. O senhor tem dinheiro e influência, é verdade. Mas nós temos algo que o senhor não pode comprar. E o que seria isso? Perguntou ele com um desdém mal disfarçado. Tempo, respondeu Teresa simplesmente. O tempo está do nosso lado. A natureza sempre encontra um caminho para retornar, para resistir. Pode demorar, mas ela sempre volta. Eu posso não viver para ver o dia em que todo este concreto que vocês construírem será reclamado de volta pela vida selvagem. Mas esse dia virá. E quanto a mim e meus tucanos, continuaremos aqui, resistindo pelo tempo que for necessário. Paulo Mendes saiu da casa com passos furiosos, batendo o portão ao sair. Teresa permaneceu na varanda, observando-o se afastar. Sabia que a batalha estava longe de terminar. Na verdade, acabara de começar realmente. A construtora usaria todos os recursos a seu alcance. Advogados, políticos, talvez até métodos menos éticos. Mas Teresa não estava mais sozinha. Naquela noite, ao observar os tucanos retornando para seu telhado, Teresa avistou entre eles um que reconheceu imediatamente. Augusto, seu primeiro protegido. O jovem tucano pousou no parapeito de sua janela, exatamente como naquele primeiro dia, mas agora como um adulto forte e saudável. Por um momento mágico, os olhos de ambos se encontraram em um reconhecimento mútuo que transcendia as barreiras entre espécies. Estamos juntos nessa, não é? Sussurrou Teresa. O tucano inclinou levemente a cabeça, como se assentisse, antes de voar para se juntar aos outros no telhado. As semanas seguintes foram intensas. A construtora entrou com processos judiciais, alegando desde questões técnicas de zoneamento até preocupações sanitárias com a presença dos tucanos. Em resposta, o movimento liderado por Teresa conseguiu uma liminar temporária, impedindo o início das obras até que estudos ambientais mais completos fossem realizados. A cidade se dividiu. Debates acalorados ocupavam programas de rádio e televisão. Políticos se posicionavam de acordo com interesses eleitorais. No centro da controvérsia, Teresa mantinha sua rotina simples, acordando cedo para observar a partida dos tucanos ao amanhecer e aguardando ansiosamente seu retorno ao anoitecer. Foi durante esse período de incerteza que um acontecimento inesperado mudou definitivamente o rumo da história. Uma manhã, enquanto tomava seu café na varanda, Teresa notou algo incomum. Alguns dos tucanos não haviam partido com o resto do bando. Permaneciam no quintal, especificamente ao redor da jabuticabeira. Intrigada, aproximou-se cautelosamente. O que viu a deixou sem palavras. 3 casais de tucanos haviam construído ninhos nos galhos mais altos da árvore. Aquilo era revolucionário. Tucanos raramente nidificavam em áreas urbanas, preferindo florestas densas longe da presença humana. Mas ali estavam eles, transformando seu humilde quintal em um berçário. Teresa correu para o telefone e chamou Carlos, o jovem biólogo que se tornara seu amigo mais próximo durante a campanha. Ele apareceu em minutos, acompanhado de outros pesquisadores. A excitação no grupo era palpável. "Isso muda tudo, Dona Teresa", explicou Carlos, enquanto fotografava discretamente os ninhos com uma lente teleobjetiva. "Se conseguirmos documentar a reprodução bem-sucedida de tucanos em ambiente urbano, especificamente neste local, as proteções legais se tornam muito mais fortes. A área poderia ser declarada de interesse ecológico especial. Uma nova onda de esperança se espalhou pelo movimento. Os ninhos no quintal de Teresa tornaram-se o símbolo perfeito da resistência. A vida silvestre não apenas retornando, mas escolhendo permanecer, criar raízes, literalmente construir um futuro ali.
desafiando o concreto e a ganância imobiliária. A notícia dos ninhos vazou para a imprensa, é claro. A essa altura, a guardiã dos tucanos já era uma celebridade local, e cada novo desenvolvimento em sua história recebia atenção imediata. Equipes de televisão estacionaram na rua, esperando captar imagens dos tucanos. Fotógrafos de natureza viajaram de outras cidades. A pequena rua no Recanto das Flores nunca vira tanto movimento. Em meio ao turbilhão, Teresa começou a notar algo estranho. Mais tucanos chegavam a cada dia, não apenas os que já frequentavam seu telhado, mas novos indivíduos vindos de longe. O bando, que começara com algumas dezenas, agora contava com mais de 100 aves. Era como se estivesse ocorrendo uma migração, uma convergência proposital. É sem precedentes, comentou um ornitólogo que veio do exterior, especialmente para estudar o fenômeno. É quase como se eles estivessem se reunindo, como se soubessem que precisam estar juntos neste momento. Teresa, em seu íntimo, tinha uma teoria diferente. Acreditava que Augusto, de alguma forma que a ciência talvez não pudesse explicar, havia convocado os outros. Que o laço formado entre eles durante aquelas 3 semanas de cuidado tinha criado uma conexão que transcendia o entendimento humano. Era uma teoria que mantinha para si mesma, sabendo que soaria fantasiosa demais, mesmo para os mais fervorosos defensores da causa. O movimento crescia, os tucanos se multiplicavam, e a pressão sobre a construtora aumentava diariamente. Então, quando parecia que a maré estava definitivamente virando a favor da preservação, veio o golpe mais baixo. Uma manhã, Teresa foi acordada por um barulho terrível, o som de motosserras. Correu para fora ainda de pijama, apenas para testemunhar uma cena devastadora. Homens com capacetes amarelos e motosserras começavam a derrubar árvores na borda do pequeno bosque. Caminhões estavam estacionados nas proximidades, prontos para transportar a madeira cortada. "Vocês não podem fazer isso", gritou Teresa, correndo em direção aos trabalhadores. "Há uma liminar judicial. O projeto está suspenso." Um homem de terno, que parecia supervisionar a operação, aproximou-se com um papel na mão. "A liminar foi derrubada ontem à noite. Senhora, tudo está perfeitamente legal. Se quiser reclamar, procure o fórum." Teresa sentiu as pernas fraquejarem. Como isso era possível? Não haviam sido informados de nenhuma audiência, de nenhuma decisão. Era uma manobra suja, executada nas sombras, provavelmente resultado dos contatos que a construtora mantinha no judiciário. Em minutos, vizinhos e apoiadores começaram a se reunir, atraídos pelo barulho das motosserras e pelos gritos. Carlos chegou ofegante, já ao telefone com advogados do movimento. Dona Zélia trouxe seu sobrinho jornalista, que começou a transmitir a cena ao vivo. Jovens ativistas formaram uma corrente humana entre as motosserras e as árvores ainda não cortadas. Tensão escalou rapidamente. A polícia foi chamada. Algumas árvores já haviam sido derrubadas quando as primeiras viaturas chegaram. Os oficiais, claramente desconfortáveis com a situação, tentavam mediar o conflito. De um lado, trabalhadores com uma ordem judicial aparentemente válida. De outro, cidadãos indignados e uma idosa em lágrimas. Foi nesse momento crítico que o impensável aconteceu. O céu, até então claro, escureceu subitamente. Não por nuvens, mas por asas, centenas delas. Os tucanos, que normalmente estariam longe a esta hora da manhã, retornaram em massa, voando em círculos sobre a área, seus pios agudos criando uma cacofonia que silenciou as vozes humanas. E então, em uma cena que pareceria retirada de um filme de fantasia, os tucanos começaram a descer, pousando nos galhos das árvores ameaçadas, nos caminhões, nas próprias motosserras abandonadas no chão pelos trabalhadores atônitos. Outros pousaram nos ombros e cabeças dos manifestantes, como se estivessem escolhendo claramente um lado no conflito. "Meu Deus", murmurou o sobrinho jornalista de Dona Zélia, sem deixar de filmar. "Isso está indo ao vivo para todo o país." Teresa, no meio do caos,
avistou Augusto. O tucano havia pousado no teto de uma das viaturas policiais e a encarava diretamente, como se transmitisse uma mensagem silenciosa. E talvez fosse exatamente isso que estava acontecendo, pois Teresa sentiu uma certeza repentina preenchê-la, uma compreensão clara do que precisava fazer. Com passos decididos, Teresa caminhou até o centro da confusão, onde o supervisor da construtora discutia acaloradamente com policiais e ativistas. Sua presença, de alguma forma, criou um bolsão de silêncio em meio ao caos. "Senhor", disse ela, dirigindo-se ao homem de terno, sua voz adquirindo uma autoridade que surpreendeu a todos. "O senhor pode ter seus papéis e suas ordens judiciais. Pode ter seu dinheiro e seus contatos poderosos. Mas nós..." E aqui ela gesticulou amplamente, incluindo não apenas os humanos presentes, mas também os tucanos. "Nós temos algo muito mais antigo e sagrado ao nosso lado. Olhe ao seu redor." O homem olhou, claramente perturbado pela presença maciça das aves e pela atenção midiática que a cena estava recebendo. As fotos e vídeos dos tucanos protegendo literalmente as árvores ao lado de humanos já estavam viralizando nas redes sociais. "Ainda não entendeu o que está acontecendo aqui?" continuou Teresa. "Isso não é mais sobre um shopping, ou sobre lucro, ou mesmo sobre leis escritas por homens. É sobre reencontrar nossa humanidade, nosso lugar verdadeiro neste mundo." Um tucano, Teresa reconheceu Augusto, voou do teto da viatura e pousou em seu ombro, como se para enfatizar suas palavras. A imagem da idosa frágil com o majestoso tucano em seu ombro, ambos enfrentando as motosserras, foi capturada por dezenas de câmeras. Em segundos tornou-se o símbolo definitivo da resistência. O supervisor da construtora, percebendo a devastadora derrota na opinião pública que se materializava diante de seus olhos, fez um gesto para os trabalhadores. "Parem tudo, vamos embora!" A multidão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Os tucanos, como se respondessem, preencheram o ar com seus pios característicos, criando uma sinfonia selvagem que ecoou pelo bairro inteiro. Teresa permaneceu imóvel no centro de tudo, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado, o peso reconfortante de Augusto em seu ombro lembrando-a de como tudo começara, com um encontro improvável entre uma idosa solitária e um tucano ferido. Nas semanas que se seguiram, a vitória se consolidou em termos práticos. A construtora, enfrentando uma avalanche de críticas e até boicotes de consumidores, anunciou oficialmente a desistência do projeto. O pequeno bosque foi declarado área de preservação permanente. Cientistas e pesquisadores estabeleceram um centro de estudos sobre a reintrodução de espécies nativas em ambientes urbanos, usando o fenômeno dos tucanos de Teresa como caso modelo. Teresa, agora conhecida nacionalmente como a Guardiã dos Tucanos, recebeu homenagens, convites para palestras e até propostas de livros sobre sua história. Recusou a maioria, preferindo a simplicidade de sua rotina: acordar cedo, observar os tucanos, cuidar de seu jardim. A única mudança significativa que aceitou foi a transformação de sua casa em um ponto oficial de observação de aves, com uma pequena parte do quintal adaptada para receber visitantes e estudantes. Em uma tarde tranquila, cerca de 1 ano, após o início de toda a saga, Teresa estava sentada em sua varanda quando Carlos, o jovem biólogo, veio visitá-la com novidades excitantes. "Os filhotes estão prestes a deixar os ninhos", contou ele entusiasmado. "A primeira geração de tucanos nascidos aqui no Recanto das Flores. E há mais. Identificamos tucanos daqui se estabelecendo em outros bairros da cidade. Está acontecendo uma expansão natural." Teresa sorriu satisfeita. A natureza sempre encontra um caminho, não é mesmo? Desde que demos a ela uma chance. Carlos hesitou antes de fazer uma pergunta que o intrigava há meses. Dona Teresa sempre quis saber como tudo isso começou realmente. Os tucanos simplesmente apareceram. Um dia em seu telhado?
Ou houve algo mais? Teresa olhou para o jovem cientista, depois para o céu onde alguns tucanos realizavam seu voo vespertino, e finalmente para a jabuticabeira onde tudo começara. Pensou em Augusto, no vínculo inexplicável que haviam formado, no mistério que nem a ciência nem a razão poderiam desvendar completamente. Algumas histórias são como sementes, Carlos, respondeu finalmente. Precisam de tempo enterradas na escuridão antes de brotar à luz do sol. Talvez um dia eu conte essa história completa. Por enquanto, vamos apenas apreciar os frutos que ela produziu. No céu, um tucano especialmente vibrante voava em círculos, sobre a casa azul celeste, como se guardando aquele pequeno pedaço de mundo onde a esperança havia renascido. Augusto, o improvável mensageiro que conectara mundos que pareciam irremediavelmente separados, o humano e o selvagem, o passado e o futuro, a destruição e a regeneração. E abaixo, observando com olhos que haviam visto quase 8 décadas de transformações, Teresa sorria. Ela, que pensava ter pouco tempo restante quando tudo começou, agora sentia-se renovada pela certeza de que algumas histórias continuam muito além dos limites de uma única vida. A dela e a dos tucanos haviam se entrelaçado para sempre, como galhos de uma mesma árvore, crescendo juntas em direção ao céu. O que você faria se encontrasse um mundo completamente diferente ao abrir sua janela? Teresa descobriu que, às vezes, os maiores atos de coragem começam com os gestos mais simples de compaixão, e que nunca, jamais, é tarde demais para se tornar um guardião da vida. Mesmo quando se tem quase 80 anos e acha que já viu tudo o que o mundo tinha para oferecer. Porque a verdade mais profunda que Teresa aprendeu em sua jornada improvável é que a natureza nunca desiste de nós, mesmo quando nós desistimos dela. Basta um único ato de conexão genuína para reacender a aliança antiga entre humanos e o mundo selvagem. Uma aliança que, como Teresa e seus tucanos provaram, tem o poder de transformar não apenas um bairro, mas corações, mentes e, eventualmente, o futuro de todos nós.